Pronto. Vou partilhar, que não estou partilhando ainda. Pronto. Vou fazer um projeto novo, File, New. Vou parar primeiro, né? Porque tá executando, ele não permite criar um novo New Project. E aí a gente vai chamar esse projeto, vai ser o mesmo projeto vai ser uma Blazor Web Application, tá? Como está aqui. Então vou colocar aqui Blazor. Vai aparecer o Web App e é isso que a gente vai usar. Blazor Web App, Next. E aí vamos colocar aqui .NET 003 IMC Calculator. Next. Create. Pronto. Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui é uma classe chamada pessoa, certo? Então, vou vir aqui Solution Explorer, Add, Folder, Models. Vou adicionar aqui a classe pessoas, class pessoa, na verdade, né? Vou colocar aqui, em vez de ser pessoa, vou colocar em inglês, né? Eu estou falando pessoa, mas é em inglês. Vou colocar aqui user. E aí essa pessoa, ela vai ter, esse user, vai ter um public string name, get set, public string height, que é para altura. Perdão, string não, vai ser um double. Ou pode ser um float também. E um public double weight. Acho que é assim, eu sempre me perco. Ok. Weight, sem o H. Weight, isso mesmo. Pronto. Get set. Basicamente, a gente vai precisar só desses valores, tá? Aí, além disso, a gente agora vai ter que trabalhar os requisitos que são necessários para validar, né, se o utilizador vai ter aquela informação adequada ou não. Lembram-se que a gente tinha feito as validações indicando, por exemplo, o que é obrigatório, o que é que a pessoa pode colocar em termos de altura, ou, por exemplo, nomes, valores que a gente quer que ela indique na classe, para que quando a gente for utilizar o modelo, a gente faça a validação. Então, aqui eu vou colocar primeiro que é required, botão direito do rato, Quick Actions, e vou utilizar o Data Annotations. Aqui eu vou deixar como required também. E esse também eu vou deixar como required. No caso da altura, eu posso pedir que ele indique, por exemplo, valores entre peso e altura que são obrigatórios, ou valores entre, na verdade, início de peso e final de peso que sejam obrigatórios. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um range, vou abrir e fechar parênteses e vou dizer o seguinte, que eu quero estabelecer um range para o peso, que não pode ser zero, porque zero não faz sentido para a gente ter um valor,
certo? Mas que pode ser, por exemplo, 1, e eu vou colocar aqui 300. Então, o peso é 1 e o máximo é 300, porque assim, a gente está limitando o peso máximo a isso e não poderia colocar 200 ou 400, 500, não, mas digamos que a gente tem uma balança que só pesa 300. Então, começa com 1, termina com 300. E depois a gente pode colocar aqui, por exemplo, também um range que vai especificar assim o valor mínimo e máximo para a altura. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, vou colocar entre 1 e 2,5. Na verdade, vou colocar entre menos. Vou colocar em 0,5, que é meio metro, até 2,5 metros, tá? Seria o nosso valor aqui. Pronto. Então, agora eu já tenho o que eu preciso de requisitos. Requisitos necessários para a minha classe. O próximo passo é eu criar aqui dois métodos. Um para calcular o IMC da pessoa e outro método para classificar esse IMC. Como assim? Por exemplo, quando eu chamar a pessoa, criar ela, vou dar as informações e automaticamente aquela informação vai nos mostrar o resultado. Então, vou criar aqui um public, float ou double, vou deixar como double, que vai ser assim, IMC calculate, calculator, certo? E vou abrir e fechar chavetas. E esse IMC Calculator vai retornar um valor, que vai ser return o weight, que é o peso, dividido pela altura, vezes a própria altura. Ou seja, pelo dobro da altura. Vou pegar aqui IMC fórmula. E assim, numa pesquisa rápida e simples, qualquer pessoa consegue encontrar a fórmula. Deixa eu. Tá aqui. Travou aqui o meu. Pronto. Basicamente, cadê? Não está dizendo aqui. É mesmo isso. A fórmula de calcular se o peso ou a índice de massa corporal é o peso vezes a altura ao quadrado. Então, peso dividido pela altura ao quadrado, que é o que a gente está fazendo aqui. Altura vezes a altura, que vai dar altura ao quadrado. Então, aqui é o IMC Calculator, é o método que a gente criou. E agora eu vou criar mais um método, que vai ser um método em que a gente vai utilizar uma condição para checar se a pessoa está dentro ou fora do peso, certo? Então, vou criar aqui um public string. Na verdade, eu não vou criar com string, eu vou criar como resultado, certo? Vou criar um public int e vai ser assim: IMC classificator. E o que ele vai fazer? Vai especificar se aquela pessoa ela está acima ou abaixo do peso. E aí o que é que a gente pode fazer? Colocar aqui algumas condições. A gente vai utilizar if, mas poderia utilizar um switch. Então a primeira condição vai ser se if, perdão. Primeiro eu vou ter que criar aqui uma variável IMC, que vai ser igual a IMC calculator, certo? Então aqui ele vai calcular, vai classificar a partir do calculador. Calculou. Aí if IMC for menor que 18,5, a gente vai ter um retorno. O que a gente está fazendo aqui? A gente depois vai especificar que cada um desses valores
ele vai ter uma resposta. Se vai ser acima do peso, abaixo do peso, etc. Por quê? Porque a gente consegue com isso, por exemplo, colocar uma figurinha, se aparecer o número um, a gente coloca um modelo de figura, se aparecer o número 2, a gente coloca outro modelo de figura, enfim, fica mais fácil de organizar assim. Depois, else if IMC for menor que 24.9, ele vai retornar 2. Else if IMC for menor do que 29.9, a gente vai ter o retorno número 3. Se não, else retorna 0. Por quê? 0 vai ser o meu valor padrão. Se eu não tiver nenhum valor desse aqui, eu vou ter o valor padrão que vai ser 0. Que vai ser um valor... A gente poderia colocar 4, poderia colocar qualquer valor. Como eu não comecei com 0 aqui, eu posso retornar o 0 aqui no final. Pronto, eu já tenho a minha classe de utilizador feita, certo? Com o método de se calcular o IMC e um método de classificar o IMC. Ou seja, quando eu chamar esse método, eu vou ter um retorno 1, 2, 3 ou 0. Eu vou parar aqui a gravação para que vocês possam fazer